Queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma vez mais com muita alegria que eu quero compartilhar uma mensagem do coração de Deus para cada um dos meus irmãos. A mensagem de hoje está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler apenas 2 versículos, versículos 5 e 6. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de azeite. E comeu e bebeu e tornou a deitar. Versículo também 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, e especificamente o capítulo de número 19, nós vemos algo tão importante a ser mencionado, que retrata muitas situações que acontecem nos dias de hoje. É claro que se nós olharmos, retrocedermos o capítulo anterior, somente o capítulo 18, nós veremos o grande desafio no Carmelo, a qual o profeta Elias desafia os profetas de Baal e mais os profetas de Azera, ao total 850 profetas, e vence aquele grande desafio após Deus responder com fogo. E o profeta Elias mata 850 profetas. E quando Acabe traz essa notícia, Acabe, o rei de Israel, a sua esposa Jezabel, a rainha do reino de Israel, a Bíblia diz que então Jezabel manda um mensageiro trazer uma notícia desastrosa, desesperadora, a fim de que Elias ficasse com medo ao ponto de fugir. A Bíblia diz que Jezabel mandou um mensageiro a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo eu não colocar, eu não puser a tua vida como a de um deles. E a Bíblia diz que o que vendo Elias para escapar com vida veio ao deserto, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O versículo 4 diz que ele foi ao deserto, caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: ó Deus, já basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Depois ele deita e dorme, como diz a Bíblia, debaixo de um zimbro. Então agora nós vamos ver uma manifestação de Deus. Então o anjo de Deus vai até Elias para despertá-lo, para dar alimento para ele. O primeiro problema que eu vejo na vida de Elias, após aquela ameaça, primeiro, Elias havia matado 850 profetas de Baal, desafiou um número extremamente expressivo e significativo de profetas que estavam corrompidos em meio à nação de Israel. E agora ele se sente ameaçado pelo mensageiro ao trazer a notícia de Jezabel e Acabe. E essa ameaça faz com que ele foge, faz com que ele se sinta perseguido. Eu vejo o primeiro problema que Elias é acometido por conta da ameaça. A primeira é a perseguição, ele se sente perseguido. Elias está perseguido no capítulo 2. A Bíblia diz que após a ameaça de Jezabel, diz que assim me façam os deuses, que amanhã eu farei a tua vida como a de um deles. Elias já estava ameaçado de morte, a perseguição. Jezabel estava dizendo que ia acabar com a vida do profeta. O seu ministério estava correndo um grande risco, um sério risco. Só que o interessante é que Elias desafia 850 profetas e agora tem medo de 3. Acabe, Jezabel e o mensageiro. Eu percebo alguns problemas que estão envolvendo a vida do profeta Elias. Após aquela ameaça, ele se sente perseguido. E com a perseguição vem a frustração, porque ele diz, no versículo de número 4, e foi-se ao deserto caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro, e em seu ânimo pediu a morte. Elias estava frustrado. Ele pensou que iria morrer
nas mãos de Jezabel. E Deus não iria fazer nada, Deus não iria intervir, Deus não iria socorrer, Deus não iria colocar a sua mão e dar livramento ao profeta Elias. O versículo de número 6, após o anjo do Senhor ir acordar e despertar ele, lhe torna a deitar. Então significa que ele estava num estado extremo de desânimo. Elias estava perseguido, Elias estava frustrado, Elias estava desanimado. E eu acrescento ainda de que Elias estava entrando num princípio de estágio de depressão. Porque mesmo se acovardando, se escondendo no deserto, debaixo de um zimbro ele dorme. Quando o anjo aparece, dá comida para ele, dá pão, dá água, ele torna a deitar. Este é um caso típico de quem estava entrando num profundo desânimo, numa frustração e numa depressão. Queridos irmãos, a postura negativa de quem na verdade está frustrado, desanimado, entrando num clima de depressão por conta das circunstâncias que tenham acometido, algumas ameaças. No caso de Elias era a expressão verbal e o risco da morte física. Eu não sei o que tem afetado você, se são palavras, se são situações, se são circunstâncias. Mas eu vejo uma das atitudes negativas de Elias diante dessas 4 características, desses 4 problemas que eu havia lhes falado: a perseguição, a frustração, o desânimo e agora o estado de depressão que Elias está sofrendo. A primeira característica negativa de Elias foi assentar-se. A Bíblia diz que ele toma uma postura negativa diante de uma ameaça, ele se assenta. Ele vai para debaixo de um zimbro e se assenta. Ele estava agora totalmente desanimado e não queria mais reagir diante da situação. Ele coloca como se fosse um ponto final diante da sua vida, diante da sua trajetória, e se assenta no deserto e está determinado a agora esperar a sua morte. Não adianta ficar sentado, meu irmão. Não adianta se prostrar diante dessa situação. Não adianta parar, acreditar que as coisas estão ruins, vão piorar e Deus não vai intervir ao teu favor, muito pelo contrário. E mesmo que Elias estava no deserto, ele não estava sozinho, porque Deus não iria deixar o profeta Elias morrer no deserto. Deus não vai deixar você morrer no deserto. E agora eu vejo então o profeta Elias dizendo uma outra característica, uma postura também extremamente negativa que foi, ele disse: já basta, ó Deus. Toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Esta expressão que ele usa, já basta, está diretamente relacionada ao presente. Isso significa que Elias estava somente olhando o momento da sua vida. Já basta, ó Deus. Ou seja, ele estava olhando a sua situação. Ele não aguentava mais viver naquela condição. Ele também não tinha um foco específico, ele não tinha perspectiva de mudança. Ele não conseguia olhar que a sua vida poderia mudar, que esta ameaça poderia passar, ou que Deus poderia ajudá-lo. Ele só estava olhando o momento da ameaça. Ele disse: já basta. Quantas pessoas só veem o momento de dificuldade, não tem mais força, não tem mais fé, não tem mais ânimo, por conta das ameaças, das frustrações, das situações contrárias, tudo aquilo que tem acarretado situações negativas, postura negativa na vida de Elias, pode estar acontecendo na tua vida, mas não tenha atitude de Elias, quando ele disse já basta, porque, meu irmão, não está no final da tua vida, da tua trajetória, da tua história, não acabou. Veja que a tua vida, os problemas que tem acometido a tua vida, Deus é poderoso para mudar. Deus não vai deixar você morrer neste deserto. Eu vejo Elias olhando para um lado de insignificância. A sua autoestima estava em baixa. Parece até redundante dizer, ou contraditório dizer autoestima, a sua baixa autoestima. Mas na verdade não é isto mesmo. Ele estava olhando para a sua insignificância, estava entrando em uma baixa autoestima, porque ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais,
ele viu que não tinha mais saída para ele, ele achou que verdadeiramente ele iria morrer no deserto. A outra postura, a terceira postura de Elias, ele disse, ou melhor dizendo, a quarta, porque a primeira foi se assentar, a segunda foi ele dizer já basta, olhar o momento, ele disse já basta, ele olha o seu momento, a terceira ele disse eu não sou melhor do que os meus pais, a quarta atitude, a postura negativa de Elias foi se deitar. Elias deitou-se. Elias estava se prostrando diante da situação. Não se prostra diante da situação deste deserto, meu irmão. Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai te tirar dessa situação. Você não vai perecer no deserto. E Elias agora, em o seu último estágio, aleluias, ele pede a morte. Ele pede a morte, ele deitou e dormiu de tamanha tristeza. E quando ele pede a sua morte, Elias pensa que agora é o fim. Elias pensa que já havia tudo acabado na sua vida. Elias pensou que daquela situação não haveria mais livramento, ele não iria mais sair daquela situação, não haveria mais resposta, não haveria mais solução para aquele problema. Só que algo extraordinário acontece no meio do deserto. Você pode até estar se sentindo só, mas Deus, Ele é poderoso para entrar neste deserto, para ir aonde você se encontra e fazer algo maravilhoso. Uma ação maravilhosa de Deus acontece primeiro. Deus envia um anjo para tocar Elias. Deus vai de encontro a Elias nesse deserto, através de um anjo para mudar todo aquele cenário, mudar toda aquela situação. Deus pode ir neste deserto, aonde você pensa que está tudo acabado. Oh, glória a Deus! Aleluias! Eu vejo Deus então fazendo algo maravilhoso. O anjo leva alimento para Elias, pão cozido na brasa. Deus leva água para saciar a sede de Elias. Deus insiste em ajudar Elias, porque quando Elias come e bebe, ele torna a deitar. Deus então insiste em Elias. Deus não desistiu de Elias, meu irmão. Deus não desiste de você. Deus está dizendo, através desta mensagem nesta tarde, quando o anjo vai dar comida, vai dar água para Elias, ele volta a deitar porque ele já não acreditava que o milagre poderia acontecer, ele pensou que iria morrer. Só que mais uma vez o anjo vai até Elias e desperta ele e diz, Elias, levanta-te, levanta-te e come. Como diz o versículo de número 7, tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te. Deus insiste em você. Deus está dizendo, levanta. Deus está te incentivando e dizendo, levanta-te. A ordem de Deus para você nesse deserto é se levanta. Levanta, meu irmão, levanta. Deus não vai deixar você perecer nesse deserto. Toma atitude. Deus está te dizendo, se levanta. Se levanta. Deus estava incentivando Elias, dizendo, levanta-te, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Deus está dizendo, não acabou. O teu ministério não acabou, a tua chamada não acabou. Essa situação não veio para te matar, na verdade ela veio só para te trazer experiência, para te fortalecer, para ver que Deus, Ele está contigo mesmo no deserto. Os amigos podem falharem, pode faltar, pode se ausentar, pode transparecer que era um amigo e depois na hora da dificuldade, do processo, da perseguição, da luta, você passa todo esse processo sozinho, você pensa que vai morrer e Deus se manifesta no deserto através do anjo. Deus está dizendo que Ele não te desampara, que Ele está contigo e que Ele investe na tua vida. Creia que Deus está dizendo nesta tarde, meu irmão, ainda não acabou. Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem novidade para você. Este deserto não te matou. A perseguição não te matou. A ameaça não te matou. Aleluia. Jezabel, mensageiro, mensagem do inferno, reunião do inferno não vai te destruir. As circunstâncias não vão apagar o que Deus projetou na tua vida, assim como o ministério que Deus tinha na vida de Elias. Não era mensageiro, não era mensagem, não era reunião, não era ajuntamento que iria acabar com o que Deus tinha na vida de Elias. Entenda,
nada, não vai ser qualquer coisa, não vai ser qualquer situação que vai acabar o que Deus tem na tua vida, porque Deus vai neste deserto, nesta hora, para te dizer: levanta-te, levanta-te, você ainda vai caminhar muito, você ainda vai pregar muito, você ainda vai dar a volta por cima, você vai sair desse deserto, porque quando Elias recebe esta palavra de motivação de Deus, qual é a atitude seguinte? Ele se levantou. Elias então toma uma atitude maravilhosa nesse cenário. Elias se levanta, e quando ele se levanta, ele come, bebe, e com a força daquela comida ele vai até o repouso de Deus, ele vai até Horebe. Tem repouso de Deus para você, meu irmão, tem livramento de Deus para você neste deserto, em nome de Jesus. Creia no milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus. Compartilhe, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar com grandes pessoas, uma numerosa quantidade de pessoas serão impactadas por esta palavra, porque Deus não vai deixar profeta morrer no deserto. Deus te visita neste momento e dá livramento. Deus está te dizendo: eu estou aonde você pensa que ninguém está. Eu estou aonde você pensa que não há mais livramento, não há mais situação a ser transformada. Deus faz o milagre acontecer. Deus te levanta, meu irmão, através desta palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra encorajadora, uma palavra de despertamento espiritual. Não vai ser opressão, depressão e palavra contrária que vai abater o teu ministério, a tua chamada. Toma posse para a honra e a glória do nome do Senhor, porque você não vai morrer, você está vivo espiritualmente, você está vivo ministerialmente, e no nome de Jesus se levanta, porque Deus é contigo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.